A importância da pesquisa na Faculdade de Educação é, sobretudo, pela capacidade que ela tem justamente de formar não só os nossos alunos, mas, por outro lado, de estabelecer uma ligação extremamente importante entre os professores, pesquisadores, justamente com os alunos que estão entrando na universidade, especificamente na Faculdade de Educação e especificamente o curso de Pedagogia. Sobretudo para mostrar que na formação de professores não é apenas reprodução de conteúdos, mas justamente essa produção de conteúdos que vem a partir da prática da pesquisa que é desenvolvida aqui pelos professores da Faculdade de Educação. E um dos exemplos é a exposição virtual organizada aqui na Faculdade de Educação, que é Mulheres e Educação no Século XIX. Ela surge de uma pesquisa realizada no NEMP, o nosso núcleo de pesquisa da Faculdade de Educação e do PROPED, onde nós já há algum tempo desenvolvíamos uma pesquisa sobre a educação feminina no século XIX. Então, quando nós nos debruçávamos sobre os documentos e problematizávamos esses documentos, a gente também vislumbrava todo como seria aquele universo feminino. Então, para muito além de uma mulher escrevendo uma carta, a gente começou a prestar atenção na pena, no papel, no tinteiro, na escrivaninha, com o intuito de contextualizar aquela mulher no seu tempo, para poder entender o seu cotidiano. Nós, então, buscamos, junto a leilões, antiquários e casas de guarda, documentos, artefatos, vestígios da passagem dessas mulheres pelo país e das formas como elas educavam crianças e jovens naquele tempo e contexto. Algumas curiosidades apareceram ou no início ou durante o projeto, né? Às vezes no próprio processo de análise da peça, de valoração da peça, de confirmação se aquela peça de fato, né, era o que se dizia ser, essas curiosidades foram surgindo. Então, por exemplo, um urinol feminino usado no século XIX poderia ser facilmente visto como uma molheira que a gente vê hoje em qualquer aparelho de jantar. Um vidrinho de perfume, catalogado como perfumeiro, de repente poderia ter um outro uso, talvez até mais frequente no século XIX, que era um porta-venenos. A história, especialmente desse período, é uma história escrita por homens. E a história, quando escrita por homens, ela costuma ter como protagonistas os homens e silencia as mulheres. Então a nossa exposição, ela também é uma forma de dar voz às mulheres naquilo que era tão próprio a elas, as suas sensibilidades, os seus artefatos, aquilo que fazia parte das suas vidas, por vezes como os seus únicos interlocutores, porque algumas mulheres viveram durante toda a sua existência unicamente tendo como cenário artefatos da sua própria casa. Então nós encontramos objetos desde escarradeiras, porta-remédios, porta-venenos, até agulhas, instrumentos de desenho, de pintura, pentes de cabelo, ou seja, todos os acessórios e artefatos que permearam ou que puderam permear de alguma forma o universo feminino da mulher do século XIX. Para a mulher no século XIX, ler e escrever era um privilégio. Ler e escrever era algo considerado muito perigoso e apenas algumas mulheres e algumas mulheres de elite tinham esse privilégio de saber ler e escrever. E a essas mulheres era dada então a pena, o tinteiro, os livros, os cadernos. Uma das nossas primeiras preocupações foi como conseguir resgatar e dialogar com esse material com um olhar atento e um olhar preocupado às suas especificidades. Então, primeiro de tudo, a fotografia não poderia ser uma fotografia sem o olhar de uma artista. A gente precisava desse olhar
de uma artista que trabalhasse com fotografia. Por isso nós chamamos a Evelyn Costa, que é uma artista profissional, premiada, para realizar as fotografias dos objetos. Para a elaboração dos verbetes, nós tivemos a ideia de convidar 70 pesquisadores e professores de diferentes instituições de ensino superior no Brasil, como também tivemos a ideia de convidar os estudantes da disciplina de Estudos Avançados em História da Educação 2 para que pudessem também contribuir para a elaboração dos verbetes. E esses verbetes, eles fogem, né, de um formato tradicional, porque mais do que trazer a descrição física, né, desses artefatos, eles procuram descrever de que forma essas peças elas estavam inseridas no cotidiano feminino. Eu convido a todos e todas a que acessem o nosso site www.mulheresemeducação.erg.br, que visitem o nosso site, vejam o acervo da exposição, leiam os nossos verbetes e, especialmente aos professores, que pensem projetos a partir da exposição para que sejam desenvolvidos nas escolas, especialmente nas escolas de educação básica, e que esses projetos possam gerar frutos e até que venham a ser mostrados a nós aqui na universidade.